Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, meu amor? Tudo bem, meu bem? Jesus, A nós. nosso amigo Heraldo. Enquanto isso, eu vou tomando uma água aqui. Paz do Senhor, pastor Hélio. Paz do Senhor, presbítero e professor Heraldo. Bom tê-lo aqui novamente. Prazer muito grande estar de volta com vocês. Maravilha. Vamos lá, né? Vamos lá, que tem um público aí nos aguardando para ouvir algumas diretrizes. Eu coloquei aqui, presbítero Heraldo, o fundo musical do Emerson Pinheiro, domingo pela manhã, né? Domingo de manhã. E a professora Ana estava relembrando aí os programas de rádio quando fazíamos aí em Tucuruí. Exatamente, bons tempos. Que voltem. Que voltem. Vamos orar. Vamos lá. Estamos aqui já dando início, graças a Deus. Já temos aqui algumas pessoas nos acompanhando e saudamos a todos com a paz do Senhor. Já temos aqui a professora Ana, professor Heraldo Costa. Hoje nós falaremos sobre a EBD e a sua importância para a igreja. Claro que essa é a temática principal, mas haverá um desdobramento aí, né, desse tema, onde serão abordadas algumas outras questões aí. E eu já queria deixar aqui com o professor Heraldo suas considerações iniciais. Fique à vontade, professor. Então, obrigado, pastor Hélio, obrigado, professora Ana, pelo convite. Como eu falei, é um prazer, né? E na verdade é um prazer, uma honra, né, estar participando de volta aí com vocês com mais uma live, né? E assim, pastor, de cara, eu queria dizer que, na verdade, assim como o senhor e a professora Ana, eu, entre aspas, né, eu sou digamos assim, um ebediano de carteirinha, né? Eu amo a EBD e, assim, sou um defensor, vamos dizer assim, inveterado, né, desta escola. E creio que Deus estará nos abençoando neste momento que estaremos aqui nesta live. É verdade, a EBD, ela queima, né? Queima nossos corações, ela consome as nossas energias, porque nosso coração palpita muito forte para esse movimento da igreja, né? Professora Ana. Então, boa tarde, né, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. É uma satisfação novamente poder dividir esse espaço aqui com o pastor professor Wellington, presbítero professor Heraldo Costa. É uma oportunidade, um privilégio, claro, de podermos estar tratando aí de uma temática de suma importância. Então, satisfação e alegria já manifestada pela presença daqueles que nos ouvem nesse momento. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, que nós sejamos, né, saiamos daqui hoje com muito aprendizado e, né, informações assim para nosso elevo. Maravilha. Eu quero já registrar aqui um abraço ao my brother Juarez, que está ali em Basildon, na Inglaterra. A minha querida cunhada, Heloísa, também um forte abraço, um beijo a todos aí. Vamos lá, professora Ana, como sempre, né? Até que Jesus mude, você é a âncora aí dessas lives, então fique à vontade. Obrigada. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, como nós vamos falar hoje sobre escola dominical, que abreviadamente nos referimos como EBD, então eu gostaria já de abrir esse espaço inicial para que os professores, Heraldo e o professor Wellington, fizessem aí breves comentários acerca da sigla EBD, acerca do sentido e um pouquinho do histórico da Escola Bíblica Dominical. Eu vou repassar a minha oportunidade e deixar que o Heraldo comente toda essa introdução aí. Pois bem, pastor. Então, é uma das questões que, quando eu aceitei Jesus, né, e tive contato com a Escola Bíblica Dominical, a gente fica assim um pouco até
assim, procurando entender, né, o porquê do nome, né? E a gente vai, ao longo do tempo, aprendendo muitas coisas, muitos conceitos interessantes, né? E um deles, que de vez em quando a gente faz menção, né? Porque é normal a gente tratar a EBD, né, da Escola Bíblica Dominical, com a sigla EBD, alguns apenas ED, Escola Dominical, né? Mas eu para esse momento, pastor Elito, pastor Ana, fazer assim uma menção, na verdade, sobre a própria origem, né, do termo. Muitas vezes nós, como somos assembleianos, né, nós fomos acostumados a entender, a ser induzidos a entender apenas dentro desse limite da compreensão do conceito, né? E porque muitas pessoas acham que não é que não esteja envolvido esse conceito dentro, né? O significado dentro do termo, por exemplo, dominical, né? Mas a gente lembra que a escola bíblica dominical ela não se chama dominical apenas porque funciona no domingo, né? Quer dizer, há uma explicação muito mais larga, muito mais ampla, muito mais extensa, muito mais profunda, né? Por exemplo, o pastor César Moisés, que é um dos grandes professores conferencistas de escola bíblica que a igreja atualmente tem, em um dos seus livros, ele faz menção a respeito do etymon, né? Da origem da palavra dominical que está atrelada à nossa escola bíblica, né? E ele vai dizer lá que a palavra dominical da nossa escola bíblica dominical não é dominical porque acontece no domingo, não. É porque, na verdade, a palavra dominical ela vem da expressão domini, né? Que significa Senhor. Então, com essa explicação, a gente passa a ter um entendimento mais largo e mais profundo de que esse dominical da nossa escola bíblica dominical não é porque ela funciona no domingo, é porque essa escola ela pertence ao Senhor. Tanto que há igrejas, denominações, até mesmo na Assembleia às vezes, que funcionam essa escola em dias da semana. E nem por isso ela deixa de ser chamada de dominical, né? Colocar isso de início, pastor Hélio. Maravilha. Então já fica aí já como guisa introdutório, né? Essa questão aí da sigla da EBD, né? Escola, né, professor? Escola. Onde nós nos reunimos. É uma escola. Onde nos reunimos para aprender, né? Pedagógico aí envolvido. Tem um fator pedagógico, por isso que é escola, né? E porque ela ensina com intencionalidade, né? Maravilha. Então, ensino e aprendizagem no mesmo ambiente, né? No mesmo ambiente, perfeitamente. E ela é bíblica. Então, a gente se reúne para estudar a Bíblia. A intenção é essa, né? Tem uma fala que eu uso sempre, que nós não nos reunimos para estudar a revista, seja ela qual for. Nós nos reunimos para usar a revista, mas a intencionalidade é sempre estudar a Bíblia. Sem dúvida, a revista é apenas um recurso didático, né? Exatamente. Eu até brinco, professor e professora Ana, eu até brinco, né? Que é uma brincadeira que eu faço, que eu pergunto assim, aonde surgiu a primeira escola bíblica dominical? Aí, claro, remonta lá o Éden. E aí, quando chega no Éden, nós perguntamos, quem foi o primeiro professor? Ah, foi Deus. Onde surgiu o primeiro aluno? Foi Adão. Qual foi a primeira matéria estudada na escola bíblica dominical? Botânica. Deus falando para Adão sobre a vegetação, sobre o plantio. Então, a primeira matéria estudada é sobre a botânica. É por isso que Paulo, aos Romanos, vai dizer que a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. É interessante a gente, não é, já nessa introdução. E nessa escola, né, professor Wellington, os alunos foram reprovados, né? Mas Deus trouxe uma matéria de recuperação, né? Que é o que nós estamos aqui até hoje estudando. Para voltarmos a ter a imagem e semelhança disso. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Sempre que fizermos o silêncio aqui, professora Ana, fique à vontade. Certo. Não, eu estava aí ouvindo atentamente porque eu achei muito bom tocar na questão histórica do surgimento. Porque, ora, se ela é uma escola e se nós estudamos ali a palavra de Deus, nos reunimos para ter um ensino, então, em algum momento, ela foi criada, ela foi originada. Então, nós já temos aí uma
né, uma primeira fala a respeito disso, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a questão histórica da escola dominical. Onde surgiu, como surgiu, por que surgiu, para que surgiu. Um breve comentário acerca do recorte histórico. Essa disciplina, professor Heraldo, eu acho que você tem muito mais habilidade do que eu para esboçá-la. Não, mas fica à vontade, a gente vai complementando aqui. A questão histórica aí, né, da escola bíblica dominical. Quando a gente fala de escola bíblica, sempre se remonta historicamente a Robert Reis, né? Sempre se leva em consideração a ele. Mas a escola bíblica dominical, ela nasce muito antes disso. Ela nasce na Bíblia. Ela nasce muito antes. Então, nós temos exemplos bíblicos aí, por exemplo, do Esdra, né? Já montando uma escola. Lá na época de Elias já existia uma escola. Então, remonta a um passado muito antigo. O detalhe é, com o passar do tempo, os educadores cristãos foram entendendo a importância de organizar esse ensino, né? Dar a ele uma estrutura e trazer ele para dentro do seio da igreja, estabelecendo um ambiente que oportunizasse aí a todas as classes ou faixas etárias da igreja para poder ser educada biblicamente. Então, a gente observa que quando esses homens, que são considerados pais da escola bíblica, na verdade, eles apenas organizaram, porque a escola já existia já há alguns meados de anos, né? Sem dúvida. É importante esse rápido histórico, né, pastor? Porque você colocou. A gente precisa entender esse conceito de escola bíblica dentro da Bíblia, né? É claro que essa questão do Robert Reich, lá em Gloucester, né? Quando ele traz a chamada escola dominical moderna, né? O pastor Cláudio Honor de Andrade, ele chega a falar, na verdade, a respeito de 3 ondas que ele fala, né? A chamada primeira onda, que é a chamada onda revolução étnica, quando o entendimento ainda, os judeus achavam, na verdade, que Deus estava enclausurado lá, dentro da religião e da cultura judaica, né? Ainda predominava muito a figura das sinagogas, né? E aí ele fala a respeito de uma segunda onda, que é a onda revolução metodológica, que foi a promovida por Robert Reich, né? Na Inglaterra, né? É interessante a gente pontuar dessa forma. E ele vai mencionar uma terceira onda, que é chamada onda revolução tecnológica, que é a que nós estaríamos, em tese, vivendo. Até porque a gente sabe, pastor Hélio, que mesmo com toda a modernização, há igrejas, sim, que tem um trabalho de ponta do ponto de vista tecnológico, né, pedagógico, didático, e há igrejas que não têm condições, e nem porque não têm condições, a igreja consegue, sim, também fazer um trabalho de qualidade, né? Mas é lógico que a gente sabe que a maioria das igrejas não tem condições ainda de acompanhar esse avanço, né? A questão da multimídia, né? A questão de data show, a questão de cada professor ter, de repente, um data show, um projetor, algo dessa natureza, né? Mas isso não impede que a escola ela viva o seu potencial, porque aquilo que o senhor falou, a escola dominical que nós estamos falando hoje, nesta live, ela envolve sim essa escola dominical moderna, mas como o pastor Edson colocou, o seu nascedouro é lá no Éden, né? Então a gente precisa entender que essa escola, ela é a escola bíblica dominical, porque domini significa do Senhor, a escola do Senhor. Aí eu tenho que abstrair essa escola que nós estamos falando hoje na live das Escrituras, que eu acho que é o ponto de partida e fundamental para a gente entender o que estamos propondo dentro da live, né? Maravilha, maravilha. Professor Aldo, deixa eu lhe fazer um pedido. Eu vi aí você tomando aí não sei se é água ou é chá, mas... É água. É água. Eu gostei aí da caneca. Essa caneca aí também, ela faz parte da EBD e tem uma história, né? Tem uma história. Isso aqui foi um presente que o senhor me deu. O senhor que me deu ainda. Pois é, rapaz. Depois nós comentamos sobre isso. Professora Ana. Vamos caminhando. Então, muito bem aí as colocações acerca do recorte histórico. E aí, quando nós lemos, seja na época de Moisés, dos reis, dos profetas, na reforma ali, por exemplo, do rei Asa, no período ali dos reformadores, no período de Robert Reis, dos pais aí da escola dominical, o que a gente vê em comum é o seguinte, que havia a primazia do ensino da palavra
o ensino genuíno da palavra, e havia também uma preocupação e um cuidado com as vidas. É óbvio que quando a gente olha, por exemplo, para os ensinos de Jesus, eles não estavam dissociados de um cuidado com o ser, no seu sentido social, físico, emocional e psicológico. Então, Jesus, enquanto ensinava, ele cuidava das vidas. O que eu percebo nisso tudo? Que a escola dominical, ela tem objetivos. Então, acerca dos objetivos que eu gostaria que vocês comentassem nesse momento, destacando aí a importância da escola dominical para a igreja. Eu diria, assim, bem debate pronto, de maneira rápida. 3 pontos, professor Heraldo e professora Ana. O primeiro é que a escola dominical, ela cumpre o seu papel quando ela é exercitada de maneira correta. Ela cumpre o papel, primeiro, de preparar obreiros para a grande seara do mestre. Então, seus objetivos caminham em preparar obreiros para a grande seara do mestre. Segundo, preparar crentes para viverem um nível de maturidade e de espiritualidade. Terceiro, conduzir toda a igreja ao aprendizado, não só teológico, mas um aprendizado pedagógico e espiritual. Então, os objetivos pela qual eu enxergo, assim, de maneira bem sintética, é exatamente isso aí. É preparar obreiros, preparar crentes, preparar toda a igreja para viver um momento especial com o Senhor. Professor Heraldo. Correto, pastor Edson. E é preciso a gente entender. A EBD, né, a Escola Bíblica Dominical, ela, se a gente entender ela como a escola do Senhor, ela abarca todo o modelo de educação bíblico e cristão, né? Claro que pegando apenas ela do ponto de vista moderno, de Robert Reich, a EBD ela vai estar dentro de um mundo que é chamado educação cristã, né? Mas a gente precisa lembrar justamente essas questões, porque quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, a gente vai envolver essa questão do conceito lá um pouquinho para trás, né? A gente vai ver que havia 2 grandes objetivos dentro quando a gente considera dentro da educação judaica, né? Veja que Deus ele tinha 2 grandes preocupações, eram 2 grandes, né? Ao ensinar o povo. A primeira era de cunho e de aspecto prático, né? A segunda era de aspecto preventivo. Quando a gente lê, por exemplo, Deuteronômio 10, 12 a 13, a gente vai ver que lá havia um direcionamento de Deus para que o povo fosse ensinado a adorar apenas um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E o segundo grande objetivo ao ensinar o povo era que esse povo, até por conta, quando eles vão para a terra de Canaã, e lá as nações são nações ímpias, né? Que houvesse essa preocupação em que eles se preservassem da contaminação dessas nações. A pergunta o propósito de Deus para com a nação de Israel e para com a igreja hoje, em relação a nós, igreja hoje, mudou? Não, não mudou. Então, os propósitos, basicamente, eles estão aí também, igualmente, quando foram para a nação de Israel. O pastor Edson fez menção aí de alguns propósitos que a gente também, logicamente, né, pastor Edson, tem em mente, né, que, inclusive, o pastor Antônio Gilberto, ele, no seu livro Manual de Escola Dominical, ele chega a falar, na verdade, assim, ele fala assim, 3 grandes objetivos, né? Ele fala o ganhar almas para Jesus, né? O desenvolver o caráter cristão e preparar obreiros, né, para a obra. Então, tudo isso está interligado. E tudo isso está interligado, até porque a gente erroneamente, até no mundo pentecostal, a gente assembleano sabe que tem essa linguagem, né? E quando se faz, por exemplo, uma cruzada e a pessoa se decide e vai à frente, né? Tomar a decisão por Cristo, a gente tem a tendência de denominar aquele momento como assim, ganhamos tantas almas para Jesus. Na verdade, não houve o ganhar almas ainda, né? Porque o ganhar almas é um processo, né? Ali a pessoa tomou uma decisão por Cristo, mas não houve o ganhar alma. O ganhar alma é quando há, de fato, né, o enraizamento, né? A pessoa se arraiga, né? E se estrutura, né? E se firma verdadeiramente na fé, né, pastor? Exatamente, é isso aí. Então, professores, me parece que o ensino
bíblico, ele tem muito a ver com o crer, o crescer e o servir. O crer no sentido de transformação, salvação, o crescer no sentido de amadurecimento espiritual, mudança de conduta, de caráter, e o servir, que é justamente o preparo para a cooperação e a edificação do corpo. Bom, então, vamos avançando aqui, e nós vamos entrar num ponto que é um bate-volta, e nesse primeiro ponto eu gostaria que vocês citassem aí algum versículo relacionado ao ensino bíblico. Tem vários, né, professor? Tem vários. Tem diversos, mas tem dois versículos que, para mim, são fundamentais. O primeiro é Romanos 12, 7. Esse versículo, o Paulo, ele procura, inclusive nesse versículo, falar sobre o ministério do ensino, e no mesmo versículo ele fala sobre a dedicação no ensino. Então, eu acho muito interessante esse versículo, porque essas duas vertentes que se extrai deste versículo, que é a preocupação com o ministério do ensino e, ao mesmo tempo, a dedicação ao ensino, são de suma importância para qualquer um que se aliste ou que se aventure em ser um educador cristão. E o segundo versículo eu citaria, professor Heraldo, é Timóteo, capítulo 4, verso 11 ao verso 14. Eu até leio rapidamente, que diz assim: manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Eu acho interessante o versículo 13, porque ele coloca assim, professor e professora: persiste em ler, e depois vem, e ensinar. Então não há possibilidade de ensinar para quem não gosta da leitura. Não há possibilidade de ensinar para quem não lê. E o interessante é que a leitura te leva ao ensino, mas a eficiência do ensino está quando você tem o dom, não é? O dom, que aí diz assim: não despreze o dom que há em ti. Então leia, ensine, desenvolva o dom que há sobre você. Isso é muito interessante. Professor Heraldo. Exatamente, professor Pastor Wellington. E isso me levou aqui para um versículo também que eu sou assim, digamos, vou usar entre aspas aqui, apaixonado por este versículo. E o que o senhor acabou de falar tem tudo a ver também com este versículo, né? Você passando por um processo, né, de aprendizado, de estudo, de dedicação, de aprimoramento, de busca, né, de conhecimento, de firmar ainda mais a sua fé, de viver isso concomitantemente, ele ia aprendendo e colocando em prática, aprendendo e colocando em prática. E isso foi dando substância, pastor Edson, e legitimidade e autoridade para que ele ensinasse. O que acontece muitas vezes hoje? Muitos professores não vivem isso, né? não vivem o que conhecem de forma prática, né? E aí, quando ensinam da boca para fora. Então, não tem autoridade para mudar a vida. Cite novamente o versículo, porque não deu para entender. Qual foi o versículo que o senhor citou? Ah, tá, perdoe-me. Eu citei Esdras 7:10 na versão da nova tradução da linguagem de hoje. Professora Ana, vamos sigamos. lá. Já que nós estamos falando sobre versículos em relação ao ensino, tem dois versículos aqui que eu destaquei. Em Mateus 28, 19 e 20, nós temos ali a instrução de Jesus para que os discípulos fossem fazer discípulos ensinando. E quando nós vamos para a instrução que o apóstolo Paulo deixou em Romanos 12, 7, ele diz: se o ministério é de ensino, que haja dedicação. Bom, então eu gostaria que vocês comentassem acerca dessa questão, desses versículos em relação ao ensino, especificamente em relação à chamada e ao preparo do professor para o ensino bíblico. Existe um livro, me foge agora a memória quem é o seu autor, mas o título do
livro é A Arte Perdida de Fazer Discípulos. É um livro muito bom que ele campeia essa área do ensino e na formação de discípulo. E ele aborda esse versículo, que é o versículo de Mateus 28, 19 e 20. E a gente, às vezes, até faz uma pergunta, né? É um questionamento que nós fazemos. Quanto tempo leva para se criar ou para se formar um discípulo? A formação do discípulo é durante toda a vida, toda a existência. Então, quando Jesus diz, ide e fazei discípulo, Jesus está dizendo, adote um aluno. E enquanto ele for seu aluno, instrua. O problema é que muitas vezes a gente imagina que fazer um discípulo é ensinar 2 versículos para ele e está tudo certo. E não é isso, né? É um pouquinho mais além. A formação do discípulo, ela caminha um pouco mais além. Ótimo. Vamos voltar aqui, então, à questão de Mateus, né? Sim. Ótimo. Melhorou, Dora. Tá ótimo, pastor. Então, vamos lá. O Mateus 28, 18 ali a 20, né? Isso. Que é a grande base ali da questão da grande comissão. Perfeito. Lembrar, pastor, que quando Jesus profere estas palavras que estão lá na grande comissão, a gente precisa lembrar que ele já havia assim, demonstrado autoridade, né? Sobre a natureza, na autoridade sobre os enfermos, a enfermidade, sobre demônios, e agora ressurreto, né? Lógico, demonstrando autoridade sobre a morte, né? Que é o último inimigo a ser vencido. E ele profere aqui dentro da chamada grande comissão algumas questões muito interessantes dentro do que nós estamos colocando aqui, né? Primeiro que, logo de cara, ele vai dizer, lá no versículo 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No versículo 20, ele vai fechar dizendo, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então veja que ele está aqui dando 2 grandes garantias para a igreja, né? 2 grandes. Primeiro, toda autoridade está nas minhas mãos, todo poder está nas minhas mãos. A palavra usada aí é exousia, é poder ilimitado, irrestrito e indestrutível, né? E ao mesmo tempo ele vai estar todos os dias conosco, né? E aí vem a grande ordem, depois dele dar essas 2 grandes garantias para a igreja, vem a ordem, né? Ide, portanto, né? Fazer discípulo, né? Como dissesse, o que a igreja está esperando para fazer discípulo, né? A autoridade foi, as garantias já foram dadas, né? E é lógico que quando a gente analisa do ponto de vista do aspecto do que nós estamos falando do ensino, pastor Elton, o fazer discípulo aqui, inquestionavelmente, ele envolve as chamadas 2 dimensões, né? A dimensão evangelística, né? E também a dimensão educacional. Nós temos, de um lado, o chamado querigma, que é a pregação da palavra, o evangelismo, né? O fazer missões, digamos assim, até mesmo pessoal. Mas, do outro lado, o fazer discípulo, ele também precisa da outra dimensão, que é o chamado de dachê, que é o ensino, né? Então, note que a própria estrutura da grande comissão, ela me força a ter um entendimento, pastor, de que para fazer discípulo, inevitavelmente, eu preciso ter a pregação, o evangelismo, fazer missões, mas eu tenho que ter o ensino. Eu não posso dar ênfase exagerado ou em demasia apenas à pregação, missões, né, ao evangelismo e negligenciar o ensino, que é o chamado discipulado, né? Então veja que o fazer discípulo aí, ele tem assim um conceito abrangente muito maior do que a gente pensa. E uma responsabilidade, na verdade, jogada sobre os ombros da igreja maior do que muitas vezes nós mesmos entendemos e vivemos. Porque muitas vezes a gente foca exageradamente numa coisa e negligencia a outra, né? A gente abre a porteira de um lado e não fecha a porteira de trás. A gente abre a porteira da frente, fazendo evangelismo, fazendo missões, fazendo cruzadas, né? Muitas pessoas se decidindo para Cristo, mas a porta de trás
digamos assim, dos nossos currais, que essa porta de trás, digamos assim, é o Ministério de Ensino, né? O Ministério do Discipulado, ele também fica aberto. Então, às vezes, as pessoas elas passam pela porteira do nosso curral da frente, ficam um pouco tempo no curral, e como elas veem a porta dos fundos também aberta, saem. Né? Então, não permanecem. Por isso que eu falei que o ganhar almas, ele precisa ser entendido como um trabalho que é um trabalho contínuo, né, pastor? Perfeitamente. Professor Heraldo, a ideia, me corrija aí, por gentileza. A ideia que Jesus usa em Mateus 28, do fazer discípulo, ali é construir, concorda? É a construção de um discípulo. Então, essa construção de um discípulo, inevitavelmente, ela passa pelo processo do ensino. Não há como fazer discípulo, construir discípulo, se não for através do ensino. Então, tem pessoas que têm a mentalidade de que a proclamação do evangelho, o querigma, e a aceitação, uma vez que a pessoa aceitou, pronto, está formado, está tudo certo, e não é. Existe todo um processo ainda a ser desenvolvido, ainda existe o discipulado em si, que é exatamente inserir esse cidadão nesse contexto que é novo para ele. Então, ele precisa aprender a viver nessa novidade de vida, que é esse contexto cristão que ele está sendo inserido. Me permita aí, professor, fazer um adendo, né? O missionário Alan Redpath, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, a conversão de uma alma é um milagre de um momento. Que momento? Quando nós evangelizamos, fazemos missões, fazemos cruzadas. Mas ele diz assim, mas a formação de um santo, ele diz, é a tarefa para uma vida inteira. Então, são dois momentos, duas situações. Uma coisa é a conversão, a outra é a formação. Então, as duas coisas têm que ser muito bem entendidas, como o senhor está bem colocando aí. E eu sempre costumo dizer, usando até uma citação que eu vi uma vez na internet, me apropriei, entre aspas, dela, pastor Érico, e eu sempre a gente usa uma imagem, por exemplo, mostrando assim, né, que quando se evangeliza, buscam-se pedras. Agora, quando se ensina, lapidam-se pedras. Então, são duas questões dentro do fazer discípulo. Uma é eu buscar pedras. Então, quando eu evangelizo, eu busco as pedras, que estão brutas. Agora, o ensino vai servir para lapidar essas pedras. Então, todos esses conceitos estão embutidos dentro desse trabalho, que é o do fazer discípulo, né? Com sua permissão, eu vou usar essa frase como sendo de sua coautoria. A busca. Professora Ana. É uma frase interessante para a gente refletir, de fato. Eu ainda tenho uma ideia, pastor, dentro desse texto, nossa, né? Eu sempre digo que, na verdade, a pregação e o ensino são irmãos gêmeos, mas irmãos gêmeos siameses, que não pode separar. E claro que tem casos que separam, mas há casos de gêmeos siameses que separar, morre. Né? Então, dentro da grande comissão, no fazer discípulo, é como se Jesus estivesse dizendo, são irmãos gêmeos siameses, você não pode separar. Você não pode separar pregação de ensino e ensino de pregação. Na formação de discípulo, é necessário os dois estarem juntos, para que se faça discípulo, né? Perfeito. Então, vamos dar um salto aqui e falar de EBD Igreja. E é claro que está tudo dentro desse processo de ensino, de pregação, de fazer discípulo. Vamos imaginar uma situação hipotética. Uma igreja que possui aí, por exemplo, 300 membros, mas somente 10 participam, são alunos da escola dominical, frequentam a escola dominical. A questão é, o que fazer ou quais estratégias utilizar para aumentar esse número de alunos? Professor Heraldo. Bom, pastor Hélio, certamente há algumas estratégias possíveis, né? Eu penso assim, que nós precisamos, por exemplo, uma das coisas que poderia ser feita, né? Mapear, né? Fazer uma espécie de recenseamento, ou o nome que se desse, digamos assim, um raio-x, né? Do departamento, dos departamentos, né?
seria uma saída, eu penso assim, né? Você sabe que os departamentos, eles estão lotados, né? Quando eles estão nas suas atividades em separado, né? A questão da departamentalização. Você vai lá, estão lotados muitas vezes. Mas essa mesma proporção não está lá dentro da escola dominical, nas devidas faixas etárias. Quando você tem um conjunto de jovens, normalmente para evento de jovens está lotado, né? Sim. Mas esse mesmo conjunto de jovens, ele não participam da escola dominical no horário de escola dominical, não é? Então a gente precisa fazer um mapeamento, uma das saídas, fazer um mapeamento. Quantos participam, por exemplo, de um conjunto de jovens, de senhoras, de senhores, né? E fazer essa correlação. A outra, pastor, eu acho assim que o próprio pastor, o dirigente de congregação, o próprio coordenador da escola dominical, eu falo assim, para dar uma mexida, né, com relação a essa questão, digamos, até mudar esse cenário que foi colocado como estudo de casa, digamos aí pela professora Ana, né? Que se fale da escola dominical mais, pastor, durante os cultos, por exemplo, de domingo, né? Eu até brincava, antigamente, não sei se o senhor lembra, havia um folhetos que a CPAD publicava, mostrando lá motivos, por exemplo, 10 motivos, 10 razões para você frequentar ser aluno de escola dominical. Então, eu acho que a gente precisava voltar a evangelizar crentes no final dos cultos, pastor. Evangelizar para EBD, né? Com esses folhetos lá no final de cada culto de domingo, né? A gente voltar a comprar, não sei se a CPD da confecciona, comprar e, né, no final do culto, evangelizar os crentes que estão saindo no domingo à noite para serem alunos da escola dominical. Essa seria uma das questões, né? Uma outra coisa, professora Ana, pastor, que algumas congregações já fazem em Tucuruí, é a questão de realizar o próprio culto, né, da escola dominical em domingos. Às vezes o mês tem 5 domingos, e aí eles estão introduzindo nesse 5º domingo, por exemplo, eu já participei, o pastor Edson, quando esteve aqui, com certeza também já participou, né? Convidam a gente para estar nesses cultos, que é exclusivo para o departamento realmente. Aí vão ser tratados lá assuntos relacionados à escola dominical. Os professores é que vão dar uma palavra, é que vão pregar, que vão fazer menção de alguma coisa durante... Enfim, acaba que o departamento ele passa a ser... tem uma visibilidade maior. Mas deixa eu só colocar uma questão rápida nessa situação, pastor. Aqui mesmo na congregação nossa, nós realizamos uma vez a gente falou de mapeamento, né? Uma vez nós realizamos um projeto chamado Minha Família na IBD. Nós fizemos o mapeamento de todas as famílias. Como a congregação é pequena, dá para fazer. Todas as famílias. Nós visitamos todas as famílias. Dia de sábado, a gente saiu, depois da escola dominical no domingo. E mapeamos quantas pessoas moram naquela casa. Tantos. Dessas, quantas são crentes e quantas não são. Tantas e tantas, né? Dos crentes, quantos estão matriculados? Esses estão, esses não estão. E, enfim, a gente acabava tendo um número na mão que não trabalhava apenas a questão da escola, mas também a oportunidade de evangelizar, porque a gente passava a descobrir na família de pessoas crentes que haviam pessoas que não eram convertidas, não eram crentes ali. Então havia um papel ali evangelístico envolvido, enfim. Então a partir dali a gente conseguia desenhar outros mini projetos complementares. E nós fechamos o trimestre, pastor Hélio, com esse trabalho, mapeando todas as famílias da congregação, sabendo quem é quem e quem frequenta. Por exemplo, aqui em casa nós somos 4. Então a gente pontuava durante domingo a domingo, nós 4 aqui. Então a família ela tinha a obrigação de estar 100% na escola todos os domingos. Claro que se um membro falhasse, ele reduzia a pontuação, de fazer essa medição, né? Para no final do trimestre a gente fazer a média aritmética e ver pelo número de família, a quantidade de domingos que precisavam estar presentes, né? Para a gente ter uma noção de quem obteve um desempenho, uma presença maior, né? Eu lembro que nós encerramos o trimestre fazendo lá a entrega de prêmio, de livros, um trabalho diferenciado. Essas coisas precisam ser feitas, mexer um pouco, né? Exatamente. Eu diria o seguinte, professor Heraldo, também acrescentando aí, né? Dando um adendo sobre essa questão da desistência ou até mesmo dessa migração dos alunos de uma igreja, como colocou a professora Ana, uma igreja com 300 membros, e apenas 10% deste público são ativos na IBD, se eu fosse
convidado para ser um conselheiro numa situação dessa, eu faria, em primeiro lugar, uma reunião com o líder, com o pastor da igreja, para tentar descobrir dele quais são as aptidões dele em relação à educação cristã. O que ele entende, se ele gosta, se não gosta, como é que ele encara a questão do ensino bíblico. Segundo, sentaria com todos os professores para avaliar suas competências e avaliar os seus conhecimentos bíblicos em relação a matéria que estão transmitindo. Para, por último, fazer aí uma triagem, filtrar com os alunos, não era até uma maneira de promover aí uma enquete sobre o que eles dizem sobre a EBD, porque não é normal ter um ambiente saudável, um professor bem treinado e um aluno desistir da sala de aula. Um aluno que chega a desistir de uma sala de aula tem algum fator aí que precisa ser avaliado bem. E a igreja tem que preocupar-se, porque um aluno ausente da EBD ou um aluno que é faltante à EBD, provavelmente ele será também um membro faltante na atividade da igreja. Eu percebi aí na fala de vocês, tanto do professor Aldo quanto do professor Wellington, que um tocou assim no assunto do marketing da escola dominical e o outro na questão do apoio da liderança. Então, como a liderança poderia contribuir com o crescimento, com o sucesso da EBD? E eu já pergunto também, marketing da escola dominical é relevante? Traz algum resultado? O que vocês têm a comentar acerca disso? Sim. Eu já vou de bate-pronto dizendo que sim, o marketing da EBD ele é eficiente quando feito corretamente. O que precisa conscientizar qualquer líder e qualquer igreja é que a EBD ela não é um departamento da igreja, é a igreja ensinando. Então, é a igreja em movimento. O que se vê por aí é que a EBD ela é considerada como um departamento da igreja. E aí o erro começa aí. O professor Aldo até fez uma citação aí de uma espécie de marketing. Um culto num domingo específico, num quinto domingo do mês, um culto da EBD. Não deixa de ser um marketing, uma propaganda para divulgação, para que esse movimento da igreja, nos períodos de ensino, consiga atrair adeptos, consiga atrair alunos, não só alunos que visitem, mas alunos que sejam permanentes. Professor Aldo. Eu concordo, pastor Elton, e digo lá, assim, a EBD ela precisa aparecer no horário nobre da igreja, né? Se a gente pudesse usar essa linguagem, né? Ela não aparece no horário nobre, né? Ela tem que aparecer no horário nobre. Então, eu penso assim, que entra a questão da liderança que foi perguntado aí, né? Em cima disso, pastor Elton, eu defendo, uma ideia que eu defendo, e que a escola dominical, no caso da liderança, né? Como é que ela contribui? Transformando a EBD num projeto de Estado e não num projeto de governo. Porque qual é que é a diferença, né? Quando a EBD, quando algum projeto é um projeto de Estado, não importa quem entre. Aquilo já foi uma conquista para a igreja, né? Então, muitas vezes acontece de a EBD ser encarada como um projeto de governo, não de Estado. De governo por quê? Porque entra um, dá força, o outro entra, já não é. Aqui, quando interessa para ele, ele faz. Quando não interessa, ele não apoia. E esse é um problema que precisa ser devidamente, né, solucionado. A outra coisa, o líder, como é que ele contribui? Ele precisa, pastor, ser um aluno assíduo, né, e presente. Quando eu falo presente, pastor Elton, é no sentido não apenas de assiduidade, mas o presente, sobretudo, no sentido de atuante, né, de participativo, de fomentador de ideias e de projetos para a escola dominical. Aí eu me lembro de uma história que o pastor Marcos Tuller contou numa das conferências, eu acho que até está num dos livros dele, né? Uma historieta até engraçada, mas é que ele diz assim, pastor, ele diz que uma mãe pela manhã, na escola no domingo de manhã, vai ao quarto do filho, né? E bate, insiste, chama para ele para a escola dominical, ele relutando lá, não querendo acordar, meio sonolento. Aí perguntou para a mãe, mas mãe, me dá pelo menos 3 motivos, né, para que eu vá para a escola dominical. Eu disse, não, irmão, meu filho, primeiro que você é crente, você precisa ir, né?
para a escola dominical frequentar? Aí disse, e o segundo? Você é professor da escola dominical, você precisa estar lá. E o terceiro? Você é o pastor da igreja, você precisa estar lá. Mais do que... O que ele queria mais, hein? Na motivação de escola dominical, porque a gente sabe, claro, que não são todos, né, pastor? A gente sabe que tem líderes e pastores, eu convivo, você conviveu aqui também com pessoas que realmente amam a escola, né? Mas, infelizmente, há outros que não agem exageradamente como a história aí do pastor Marco Stuller, né? Mas, de certa forma, são meio, assim, negligentes, né? Com esse apoio, né, pastor, logístico, né? Presente na escola dominical. Infelizmente. Vamos falar de um professor que ele é mestre por excelência, EBD Jesus. Eu pergunto a vocês o seguinte, Jesus em seu ministério de ensino, ele utilizou alguma pedagogia ou métodos de ensino? Jesus Cristo desempenhou um papel central no ensino da Bíblia, porque ele é considerado por todos nós e pelas próprias Escrituras como Filho de Deus, o Messias prometido, a encarnação de Deus. Se Jesus utilizou, ele utilizou foi vários, foi diversos. Jesus era diversificado na metodologia de ensino. Diga-se de passagem, parábola era um método que Jesus usava para poder ensinar. Então, parábolas eram um assunto, né? Jesus usou um método, professor Heraldo, que o nosso amigo Ornaldo Silva gosta muito de pronunciar, que é o método maiêutico. Eu prefiro falar que ele é o método socrático, né? Que eram aquelas perguntas que faziam com que o aluno, ao procurar a resposta, forçasse o raciocínio para construir toda a ideia da resposta. Então, Jesus era perito nisso. Então, veja, Jesus usou parábola, Jesus usou esse método maiêutico, para quê? Para que o aluno pudesse ser aprimorado por ele mesmo. Então, Jesus era aquele cidadão que ele não dava o peixe, mas ele ensinou todo mundo a pescar. Sem dúvida, a maiêutica do Sócrates, né, que a mãe dele era parteira, né? Então, assim, isso. Jesus era um professor parteiro, né? Jesus sempre foi um professor parteiro, né? Na verdade, assim, Jesus ele era todo pedagógico, né? Eu lembro da citação do Clemente de Alexandria, pastor Hélio Sorana, que ele diz que Jesus ele era o educador por antonomasia. Ele usa uma figura de linguagem porque antonomasia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, quando alguém fala assim, rei do futebol, automaticamente a nossa mente vai buscar quem? A figura de Pelé. Então, o Clemente de Alexandria estava dizendo assim, ele dizia assim, para o crente, para a igreja, Jesus deve ser o número 1 em termos de educador. A grande referência. Tipo assim, quando alguém falar de educador, eu não tenho que pensar em outro. O primeiro que eu tenho que pensar, que tem que ser desenhado na minha mente, eu como crente, como igreja, é Jesus. Porque ele é o grande educador, ele é o grande mestre, né? O Hendrix diz, pastor Hélio, que no âmbito da sua moralidade, ele era totalmente previsível. Mas no âmbito da sua metodologia, ele era totalmente imprevisível, não é? Ele era totalmente zigue-zague, porque ele era altamente, ele era altamente criativo, né? Ele era altamente, né? Extremamente versátil, né? E como dizia um provérbio oriental, ele transformava o ouvido dos seus ouvintes em olhos, né? O poder, a capacidade pedagógica e didática que ele tinha, né? E o Stuart Olliott, né, pastor, num dos livros que ele tem ensinando como mestre, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, minha incumbência é passar minha vida ministrando como o mestre, ele fala. Mas ele acrescenta, ele diz assim, não se pode ministrar como mestre sem o mestre. O grande problema é esse, pastor.
que a maioria das vezes dos nossos professores na escola dominical querem copiar modelos seculares. Eles podem funcionar até um dado momento, num determinado nível e grau? Pode, mas eles não conseguem abarcar a grandeza, né, a largueza, a profundidade do que é o ensino bíblico. Inclusive, esse modelo secular, ele foi copiado, pastor, porque nós cristãos, historicamente é provado que nós ficamos muito tempo parados sem ter a definição de um modelo extraído da Bíblia. Por exemplo, esse modelo que está se mudando um pouco, mas que há muito tempo a igreja adotou, ele é um modelo secular. O Juan Friedrich Herbert, que é alemão, foi de onde transportaram esse conceito. Ele foi um grande educador, um alemão, um grande educador. Por quê? Ele transforma o conceito de educação em ciência. Ele transforma a educação em ciência. É um grande ganho, né? Um grande feito. Só que o método dele, apesar de ser extremamente bom no mundo secular, no mundo acadêmico, ele até por um momento, ele transporta, digamos assim, conceitos bíblicos até um dado momento. Mas a partir dali ele não consegue mais carregar a grandeza do que é o ensino bíblico. Então é por isso que nós precisamos voltar para dentro da Bíblia e encontrar o Mestre, Jesus, e os modelos que ele ensinava e como é que ele ensinava e por que ele ensinava. E a gente vai perceber os efeitos desse ensino, porque que ocasionavam tanto poder de mudança na vida daqueles que ouviam. Não é que o modelo secular a gente vai largar e jogar no lixo. Não, a gente pode estar utilizando, mas a gente vai perceber que vai chegar um momento que eles não vão conseguir transportar toda a ideia e a grandeza do que é o ensino cristão, pastor. Verdade. Isso só nos mostra a dinamicidade e a abrangência e também o alcance do ensino de Jesus. E aí eu pergunto o seguinte, ao ensinar, Jesus se preocupava somente com a mente dos alunos ou ele se preocupava com a vida daqueles que com ele aprendiam? O conceito da missão integral é trazida lá de Lausanne, ela tinha a seguinte ideia: o evangelho todo para o homem todo. Ou seja, o evangelho não pode estar apenas na mente. O evangelho tem que fazer parte da vida. Visto isso, a gente olha para Jesus Cristo e observa que quando Cristo ensinava, Cristo alcançava a mente das pessoas, bem como seus corações. E isso fazia com que as pessoas fossem libertas da prisão do inferno. Só que se elas estivessem com o inferno interior, como que Cristo realizaria esta libertação? Então nós temos Jesus Cristo tirando uma pessoa do inferno pelo poder do evangelho e temos o Cristo realizando milagres para tirar o inferno de dentro das pessoas. Então, Cristo nunca foi e jamais, em nenhum momento, aquele professor irresponsável, no sentido de eu cumpri a minha carga horária e tchau. Jesus Cristo era um professor, sempre foi um professor, que preocupava-se não com a ausência do aluno porque não marcou presença, mas por que motivação o aluno não compareceu. E se fosse necessário, Jesus Cristo socorria esse aluno para que nas próximas aulas esse aluno tivesse presente. Então, Cristo era um ser preocupado com a mente, mas também um ser totalmente comprometido com a vida dos seus alunos. Ele era um professor pastor, né, pessoal? Ele era um professor pastor. Isso precisa, professor pastor. O que nós temos muito hoje na escola dominical, pastor Hélio, são, na verdade, dadores de aula. Dador de aula é aquele que não consegue entender e fazer nexo com nada. Ele vai lá, acha que dar aula é só lá cumprir aquele tempo de 40, 45 minutos, 50 minutos, mas para ele não consegue conectar o que estudou para trás, o que está estudando naquele momento, ou para frente, o que aquilo vai mudar, se houve mudança ou não. Porque a gente já falou em outro momento que, do ponto de vista bíblico, né, pastor, aprender não é guardar na mente, não é guardar na memória. Aprender é mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento. Então, essa preocupação Jesus tinha, porque ele era um professor pastor.
O próprio apóstolo Paulo, que o imitava e nos aconselhou a imitá-lo também, né? Ele também era um professor pastor. Você vê muito isso, por exemplo, quando a gente vê lá 1 Coríntios 4, 15 e 16, quando Paulo diz assim, ainda que tivesses 10.000 pedagogos em Cristo, né? Paulo está dizendo, ainda que vocês tivessem 10.000 professores e que fossem crentes, porque ele diz assim, em Cristo, ainda que sejam professores crentes, 10.000, Paulo estava desafiando, porque ele era um professor pastor, ele era um professor pai, né? Ele tratava os seus alunos como filho. E isso precisa ser feito, pastor. Nós precisamos criar esse perfil de professor na escola dominical, e a gente vai ver a diferença que isso vai fazer de ganho positivamente para a escola dominical, né? Identificarmos pessoas que têm o dom, a chamada, a paixão por ensinar Bíblia. Não apenas aquele que quer ir lá, cumprir um horário e quer, entre aspas, aparecer, né? Ele quer aparecer, simplesmente quer falar, né? Despejar na cabeça dos alunos ali 40, 50 minutos falando, blá, 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 mas ele não tem essa preocupação nessa construção que você falou, né? E Paulo tinha, ele diz assim, ó, ainda que tivesses 10.000 pedagogos em Cristo, não terias muitos pais, pois fui eu quem pelo Evangelho vos gerou em Cristo Jesus. Exorta-vos, portanto, sede meus imitadores. Paulo estava dizendo assim, pastor Ed, Paulo estava dizendo assim, peguem 10.000 professores comuns, né? Comuns, soldados comuns, né? Digamos, professores comuns. Botem desse lado aqui, da concha, da balança, e eu vou me colocar do outro lado sozinho, né? Quem é que tem mais peso? Na construção do caráter, ele está falando. Na construção da vida. Porque 10.000 professores, né? Medíocres aqui, que não tem compromisso com a vida, com a verdade, com a essência do ensino bíblico, né? Coloca 10.000 desse lado, Paulo está dizendo que eu vou para o outro lado com o meu modelo de ensino, que é o modelo de professor pai, de professor pastor. Quem vai fazer diferença? É mais ou menos isso que ele está colocando. Basta um para fazer diferença. Sejamos esse um. Exatamente. Olha aí a diferença quando se tem a consciência e a responsabilidade da chamada, de quem chamou. Vamos, falando sobre professores ainda, há alguma necessidade dos professores utilizarem algum método de ensino nas aulas? Sem dúvida alguma. Um professor que não usa método nenhum para ensinar está fadado ao fracasso, ao esvaziamento da sua sala e terminará sozinho. O pastor Marcos Tulo diz que um bom professor nunca fica satisfeito no seu trabalho, né? Ele ainda até diz assim, o Espírito Santo ficaria extremamente agradecido se pudesse contar com mentes treinadas, né? Eu acho interessante essa colocação dele. E vou citar aqui o Hendrix, pastor, porque são figuras de peso na área de ensino cristão, né? Ele diz assim, o pior pecado que um professor da Bíblia pode cometer é cansar seus alunos com a palavra de Deus. Veja o drama, o problema que é, né? Veja o problema que é. A Marlene Lefebvre diz que o bom professor ele tem vitalidade híbrida, né? Ele é multiforme, né? Ele tem variedades, né? Naquilo que faz. Ele não é monótono, né? Porque Jesus não era monótono. Ele era imprevisível. Previsível na sua moralidade, mas imprevisível na sua metodologia, né? E aí eu vou lembrar, não sei se dá tempo de falar rapidinho aqui, professor, de uma história que marca muito isso, né? Lembrando que tinha uma senhora que ela tinha um cachorro, e toda vez que ela ia dar remédio para o cachorro, ela pegava o cachorro aqui pelo braço, prendia ele aqui, né? Apertava ele aqui e com a colher tentava dar remédio, e o cachorro toda vez agoniado, e um dia ele se soltou da mão dela, né? E ao se soltar da mão dela, ele vai para o chão e automaticamente o vidro de remédio também quebra, né? E derrama-se ao chão. O cachorro vai correndo lá e volta. Aí o cachorro volta e lambe, né? Aquele remédio como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo, né? Aí a grande pergunta é, o problema era o remédio ou a forma como se estava dando o remédio, né? Então, às vezes, os nossos alunos se cansam
de ir para a escola dominical, não é que o remédio, a Bíblia, seja ruim, não é que as nossas revistas sejam ruins, não é que o nosso conteúdo seja ruim, mas a forma como está sendo dado, como está sendo ensinado, está sendo ministrado, é que torna isso amargo e ruim. Né? Então isso tem que ser repensado. Né? Eu até, para finalizar nessa parte, aos professores que assistirão essa live ou que já estão assistindo, eu diria o seguinte: avalie se no final da sua aula você escuta ou você escuta ufa. Se você escutar louve a Deus, porque estão dizendo, poxa, mas já acabou? Agora, se no final da sua aula alguém diz assim, ufa, graças a Deus que acabou, você precisa colocar suas barbas de molho. Vamos lá. Uma coisa assim que a gente percebe, e ouve, inclusive, são os críticos da formação acadêmica e teológica. Porque tudo que nós estamos falando tem a ver também com treinamento de professor, com preparo e formação acadêmica e teológica. Então, eu gostaria de saber o seguinte: se um professor da escola dominical, é necessário que ele possua algum conhecimento nessas áreas, teológica e pedagógica. Vamos dar aí fazer um comentário acerca dos críticos da formação. Eu dou um pontapé e o Heraldo complementa. Sim, é necessário que o professor possua conhecimento teológico e pedagógico. Dito que, uma vez que ele trabalhará com o livro sagrado que é a Bíblia, e ele precisará de recursos teológicos para ter o entendimento e para poder passar esse entendimento. E, em segundo momento, ele estará instruindo pessoas. E por ele estar instruindo pessoas e não escrevendo à lousa, ele precisa necessariamente de pedagogia para transmitir isto a pessoas de forma entendível, se é que eu posso usar essa palavra. Mas ele precisa transmitir de maneira clara, concisa, consistente, para que essas pessoas absorvam esse conhecimento. E somente com os recursos pedagógicos é que nós descobrimos as maneiras, as formas de passar este conhecimento. Então, eu preciso da teologia para entender a Bíblia e eu preciso do conhecimento pedagógico para transmitir essas ideias. Professor, se a pergunta fosse, para ser professor de escola dominical é necessário possuir curso de bacharel em teologia e ser formado em pedagogia, eu diria não necessariamente, mas a pergunta é se é necessário algum conhecimento. E aí minha resposta muda e concordo. Sim, é necessário, né, pastor Edson? É lógico que é necessário. A gente precisa só entender uma questão, né? Aquilo que a gente falou da questão lá para trás do departamento, né? Porque insistir, de repente, com o pessoal de coral, de conjunto, o que tem a ver a música com EBD, com o ensino, né? Tem muita coisa a ver, né? O próprio pastor Lécio Dornas, que também é escritor, né? Naquele livro dele, Vencendo os Inimigos da Escola Dominical, pastor Hector, ele faz uma afirmação lá que é irretocável. Ele diz assim: só pode adorar a Deus em espírito quem é convertido. E só pode adorar a Deus em verdade quem conhece as Escrituras. Então, é importante ter conhecimento, sim, teológico, por causa disso, até mesmo quem é músico. Mas o que tem a ver com o ensino? Tem, porque se você está lá à frente de um conjunto, né, e tem a ver com a obra de Deus, você, ao analisar um hino, a letra desse hino, se você tem conhecimento bíblico, isso vai ser adquirido também na escola dominical, você tem maturidade para refutar hinos com letras que não tem nada a ver com Bíblia, que não tem nada a ver com adoração verdadeira. Então, veja que a contribuição de quem é aluno da escola dominical para outros departamentos, inclusive, pastor, é tremendo, né? Então, é necessário, sim, que o professor tenha conhecimento teológico, também nesse caso, né? E conhecimento pedagógico. Então, no mínimo, ele tenha noção de como começar uma aula, começo, meio e fim, saber que existe introdução, desenvolvimento, a conclusão, existe a aplicação, que para cada etapa existe um tempo, e cada etapa tem uma finalidade e uma forma de ministrar. Isso é importante mesmo. Aí, mas
uma estreita relação da EBD com os demais departamentos da igreja. Isso nos mostra isso, né? Por exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre EBD aluno. E aí, eu tenho uma pergunta aqui, que é o seguinte. Quero falar de alunos não crentes, participantes não crentes. É necessário que tenhamos alguma classe específica para esse público, para esse alunado? E como acolher e alcançar essas pessoas na EBD? Participantes não crentes. Eu criaria uma classe, uma turma, e denominaria como classe dos visitantes. Criaria uma classe chamada classe dos visitantes e direcionaria essas pessoas que estão chegando sem nenhum conhecimento bíblico, sem um conhecimento cristão, sem conhecer nada de Bíblia, e direcionaria eles para essa área, e lá com um professor preparado, especificamente com as noções básicas da fé cristã, das doutrinas bíblicas, mas acompanharia o desenvolvimento deste aluno, e uma vez que ele alcançasse uma certa posição de entendimento, fazia a migração ou deslocamento dele para outras classes até ele chegar na classe, digamos, a classe dos adultos ou classe específica oficialmente. Mas eu não deixaria ele numa classe, colocaria ele numa classe onde já se está tratando um assunto, onde já há um entendimento, uma compreensão, porque ele vai ficar sem compreender e aí ele, com certeza, é um desperdício para esse aluno e será um desperdício para o professor, porque não vai alcançar a mente desse aluno. Por outro lado, o aluno não acompanhará o raciocínio do professor. Imagine uma pessoa que não é cristã, ela entra na sala de aula e aí estão tratando sobre, vamos imaginar, o julgamento do trono branco. E aí coloca ele lá. Ele vai sair de lá em pânico, né? Em pânico. Então, precisa direcionar ele, acolher ele da melhor forma possível, entendendo que um dos propósitos da escola bíblica dominical é apresentar a pessoa. Então, é necessário, na minha percepção, é necessário criar-se uma classe específica para acolher esse determinado irmão. Pastor, eu também sou a favor totalmente, né, de que haja essa separação, até por uma questão de conforto para quem está lá, né, que são pessoas não crentes, né, às vezes ficam constrangidos de estar no meio de pessoas já, né, crentes, amadurecidos, enfim, e deixá-los mais à vontade. E claro que esse professor, como o pastor Edson já colocou, tem que ser alguém devidamente preparado, com um chamado realmente com sensibilidade no coração, porque se tratam de pessoas não crentes, né? Há registro, pastor Edson, de que até o Moody, né, o D.L. Moody, né, há registro de que ele se converteu numa classe assim. Ele recebia aulas, né, numa classe semelhante a essa que eles chamavam de, na verdade, classe de evangelização. Esse tipo de classe chamava-se classe de evangelização. Lógico que eu concordo com o pastor Hélio que o nome deveria ser classe de visitante. E quando você coloca classe de evangelização, a pessoa já está imaginando que você está colocando ela lá para forçá-la a tomar uma decisão de repente, não sei, cada um pensa de uma forma. Eu acho que mais acessível seria a classe sim, de visitante, mas com a intenção, lógico, de ser ali, né, uma classe de evangelização. Como eu estou falando, o Moody, se converteu, dizem que ele se converteu em aulas, né, do reverendo Edward Kimball, né, que era quem ministrava nessa classe de evangelização, que é a classe de não convertido, né? E ele tomou a decisão por Cristo lá, para você ver, assim, o tamanho da importância, não por ele, né, mas de que há, sim, possibilidade das pessoas irem amadurecendo, né, aprendendo e tomarem a decisão por Cristo. Concordo também. Isso só nos mostra a importância que a EBD tem na igreja. E uma outra pergunta que se coloca aqui é o seguinte: os membros, qual a finalidade de os membros participarem da EBD? Pastor, então, eu vou voltar a mencionar a frase lá do missionário Alan Handpacht, né? A gente pensa que aceitou Jesus, então a gente já está formado, preparado, né? Tem muita gente que acha que vai subindo de cargo eclesiástico e acha também que o conhecimento
e vem junto por causa do título, né? E aí não frequenta mais escola, fica de longe, né? Fica assistindo na arquibancada, não participa. Não é necessário. Vou voltar a repetir a frase do missionário Alan Redpath. Ele diz: a conversão de uma alma é o milagre de um momento. A formação de um santo é a tarefa de uma vida inteira. É uma vida inteira. E o próprio o Hendricks, que a gente fala, ele diz assim, que a formação de um professor, por exemplo, né, ou de um crente, ele diz, é necessário pelo menos 2 décadas para você saber se recebeu uma boa ou uma má educação. É lógico que é uma força de expressão para demonstrar a necessidade do processo, né? Do processo que não para, né, pastor? Exato. É isso aí. Não, isso aí foi cirúrgico. Vamos avançando aqui, falando de desistência de alunos. Atribui-se a desistência dos alunos a quais fatores? Como avaliamos essa questão? Será que isso tem a ver com o professor, ou com a estrutura da escola dominical, ou até mesmo com o material didático, por exemplo? Comentem a respeito disso, gente. Tem relação com esses 3 fatores. Um professor despreparado é um motivador para a desistência, um material inadequado para o aluno também será um motivo de desistência, e, claro, a falta de estrutura também será uma motivação de desistência. Agora, se tem história, a gente tem história de escolas bíblicas sendo realizada embaixo de mangueiras, sem o mínimo de estrutura possível. Porém, por um professor espiritual, apaixonado pelo ensino e que ame os seus alunos. Então, um professor espiritual, apaixonado pelo ensino e que ame seus alunos, nem que seja na casca da árvore ou na casca do pé de mangueira, ele vai fazer dali o seu quadro branco e escreverá no intuito de alcançar os seus alunos. Então, um professor apaixonado faz muita diferença. Eu também concordo, pastor, desse jeito. Eu acho que tudo aqui pode influenciar, pode, né? Mas o fator decisivo aqui é professor. Eu acho que o professor ele faz grande diferença, né? Eu lembro que quando eu ainda estava na minha cidade, lá Natal, em Terra Santa, eu lembro, pastor, que eu passava praticamente a noite, eu era solteiro, trabalhava em escola secular, e quando eu chegava, eu dava aula de novos convertidos, né? E eu lembro que na época não tinha data show, não tinha essas coisas que a gente tem hoje, né? Eu lembro que eu recebia muita doação, a revista Veja, Isto É, né? Um monte em casa. E aí eu preparava aquelas aulas do novo convertido, eu tinha que ser criativo, tinha que procurar ver o que eu ia fazer, né? O que eu ia fazer. Então eu montava, às vezes eu pegava 5, 6 cartolinas, é como se cada cartolina fosse um slide de PowerPoint, né? Aí eu ia escrevendo, ia pegando, procurando nas revistas, eu anotava e procurando nas revistas, aqui na revista, figuras, que hoje a gente vai no Google e pega, né? Lá tinha que pegar uma imagem que correspondesse com aquilo que eu queria ensinar. Aí eu separava, selecionava, depois eu ia montando. Eu lembro que eu ia dormir às vezes 2 da manhã, né? Às vezes eu dava com a mão toda suja, né? De cola, de pincel. Mas quando chegava no domingo, aí eu grudava uma na outra como se fossem quadros, né? E rolo. Aí eu levava essa aula já pronta lá e estendia lá, a gente usava o colégio, né? Na lousa. Aí eu já colava na lousa, então tava toda a aula, eu ia quadro a quadro, né? Ministrando. Então assim, você não tinha o que você tem hoje, né? E nem por isso a gente não deixava de dar uma aula, eu acho que é uma aula atrativa, uma aula criativa, uma aula que tinha impacto, né? Olha só, isso me fez lembrar uma situação comigo. Eu não frequentava, na época que eu não frequentava a escola, depois de muito ser convidada, aí eu fui. A diferença que faz o professor criativo, o professor que sabe, né, trabalhar aí com métodos e tudo mais. E aí, no decorrer da aula, o professor ergueu uma bucha de bombril, uma palha de bombril. E aí eu fiquei olhando, o que essa pessoa vai falar sobre isso?
E a aula, eu lembro que era questão de família, economia doméstica, tinha alguma coisa nesse sentido. E ele foi mostrar o bombril, para dar um exemplo de economia doméstica. Esse simples gesto, método, forma de abordagem, me chamou tanta atenção que eu gostei. Eu falei, gostei, vou voltar. E nunca mais saí, até hoje. Então, realmente faz a diferença. Vamos avançar aqui. Faz sim. Bora lá. EBD, sugestões de melhorias. Só que assim, antes de abrir espaço para sugestões de melhorias, eu queria abordar duas questões aqui, digamos assim, duas questões surpresa. Uma delas é, se a escola dominical fosse extinta das igrejas, o que aconteceria com as igrejas se nós extinguíssemos a EBD? Professor Araldo, enquanto você responde, eu penso. Deixa eu lhe falar. É lógico que do jeito que está em muitas igrejas e congregações, do jeito que está andando a EBD, ela está tipo aquele barco que foi solto na corredeira, né? E está indo por questão de costume, né? Você vê que os irmãos vão para a igreja sem que haja assim, um trabalho mais efetivo, mais concentrado, né? De marketing, de promoção, de fomento, né? Aí pessoas vão, principalmente os irmãos de mais idade, né? Então, assim, tem casos de igreja que fariam questão até que não tivesse mais a escola dominical. E a gente sabe que, claro, que a educação cristã, ela não se desenvolve apenas através da escola dominical. Por exemplo, aqui na igreja, você sabe que, por exemplo, há um tempo foi pensado na criação da Secretaria de Educação Cristã, né? A SEC, chamada SEC, né? Se eu estava por aqui ainda te falava muito disso, que aí poderia estar abarcando para dentro a EBD, né? Que é a Escola Bíblica Dominical, a ETEBAD, né? A EMAD, que é de missões, a EMIL, que é de líderes, a EBO, que é de obreiro, né? Então todas são escolas, todas elas ensinam, todas elas têm a ver com o ensino cristão. Todas elas, né? Todas elas. Então, assim, para entender que a educação cristã, a educação bíblica, ela não acontece apenas por dentro da IBD. Mas a IBD, ela tem uma força diferente, né? Lógico que se tirassem ela de uma igreja que já está acostumada, né? Que foi alicerçada e que vivem fomentando o trabalho da IBD, ela sentiria muito, né? E com certeza haveria aí uma perda enorme em todos os sentidos. Mas a igreja, acho que infelizmente até gostaria que ela nem mais tivesse, né? Essa que é a grande realidade. É exatamente isso. Para algumas igrejas seria uma grande alegria, uma festa, se a EBD deixasse de existir. Para outros, seria um luto. Perfeito. Vamos adiante, então, em relação à EBD, sugestão de melhorias. E uma outra pergunta, uma pergunta surpresa, para a gente pensar um pouquinho, é o seguinte. Desde que o pecado entrou no mundo, nós vivemos aí, em todas as épocas e gerações, uma degradação moral, espiritual, corrupção e tudo mais. E hoje não é diferente. Então, a pergunta é possível, através da EBD, alcançarmos, impactarmos a sociedade que está mergulhada em uma degradação moral e espiritual? E como isso é possível? Sim, isso é possível. Isso já aconteceu em períodos atrás, porque, como nós falamos no início, a EBD não é um departamento da igreja, mas sim a igreja reunida e ensinando. E quando a igreja reúne-se para ensinar e educar, ela tem o poder de influenciar uma sociedade. Eu costumo dizer que é uma vergonha até para nós, no Brasil, dizermos que somos um percentual muito alto de evangélicos. Eu digo que não somos. Nós somos um percentual muito grande de cristãos. Não somos, porque o Brasil é considerado um dos países mais corruptos do mundo. Então, alguma coisa está errada. Ou nós não estamos sendo infiltrados na sociedade, ou estamos deixando de cumprir o nosso papel. Porque uma igreja saudável, com seu ensino saudável, ela altera a sociedade. Uma igreja estabelecida numa região, quando ela pratica tudo aquilo que Jesus ensinou e segue o modelo de Jesus, ela altera o ambiente onde ela está, onde ela reside.
Isso é inevitável, altera. Como disse o Heraldo, e isto é uma regra, não altera, os ensinos não são apenas informações para a mente. Os ensinos são modelos de vida para ser vivido. E se a igreja vai ensinar o modelo de vida, ela vai alterar a sociedade para o bem, porque são bíblicos. Professor Heraldo. Não, eu também concordo, pastor. O poder da palavra, Paulo diz, né? O evangelho é o poder de Deus, né, para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho ele tem esse poder transformador. A escola ela é o veículo por onde a palavra tem que ser ensinada. E como diz o próprio pastor Lester diz, né, que o melhor marketing para a escola dominical é a palavra, né? A palavra é o marketing, né? Então, se essa palavra ela é ensinada de forma honesta, correta, né? E eu não tenho dúvida de que ela tem esse poder, sim, de transformar os seus membros, né? E, consequentemente, transformar a sociedade, né? Exatamente. Perfeito. Então, agora o espaço para sugestões de melhoria para tornar a EBD mais atrativa, mais criativa e eficaz, obviamente. Professor Heraldo, na sua condição de superintendente, de mestre, de educador cristão? Pastor, é assim, tem muita gente que acha que pensa, né, que é pecado nós sermos criativos, né? Esse é um problema. Mas a gente tem vários exemplos na Bíblia, inclusive, né, de que Deus ele requer que nós sejamos criativos, né? Inclusive ele aparece no primeiro versículo da Bíblia como sendo criador. Lógico que lá, criar do nada, nós não temos esse poder. Mas ele nos deu, né, essa extensão de criatividade e nós precisamos ser criativos em tudo aquilo que a gente faz, né? Lógico que quem está à frente de um trabalho como eu trabalho com a EBD precisa entender isso. E é isso que está a grande questão. A EBD ela precisa, digamos, se abrir assim, para a comunidade, né? Uma das estratégias, de repente, de mudar o formato que nós temos. Existem várias sugestões de projeto, mas essa seria uma extensão, uma questão de trabalho que há muito tempo já se fala, né? Muito, né? Eu lembro que eu tenho no papel aí, pastor, não foi desenvolvido, apenas foi rascunhado, um projeto que nós demos na época o nome de Projeto Polvo, não é polvo mesmo animal, né? Com L, P-O-L-V-O, polvo. Por causa dos braços, né? Por causa dos tentáculos. Nós tínhamos a ideia de que a escola dominical ela pudesse estar, por exemplo, alcançando, sendo ministrada nos lares. Inclusive, quando você esteve aqui, nós começamos um trabalho da EBD no lar, com irmãos que são doentes, que não podem mais ir à escola, né? Começou a fazer esse trabalho, existe esse projeto. Então, cada braço seria um mini projeto, digamos assim, independente, mas que faria parte do projeto total, né? A própria EBD no lar, EBD em hospitais, EBD, por exemplo, em presídios, né? Enfim, que em empresas, né? Também é importante que a gente fale isso aí, até porque, pessoal, amanhã a gente vai estar trabalhando uma das lições de adultos, falando sobre missionários fazedores de tendas, né? E lá tem dois sentidos. O de Paulo, que era um missionário chamado realmente para viver da obra, né? E o caso de Áquila e Priscila, que representam aí todos nós que temos profissões e que não precisamos abrir mão da nossa profissão para sermos missionários dentro de onde a gente está, né? Então, por aí também é a questão. Maravilha. Inclusive, amanhã sou eu que ministro essa aula aqui na região, tá? Vamos prosseguir. Antes de nós finalizarmos e passarmos aí para as nossas considerações finais, já deixo aqui o espaço para fazerem citações de livros, indicações, deixar vocês aí muito à vontade para isso. Para quem está nos ouvindo e para quem vai ouvir depois, assistir a live, ficar aí com as dicas de leitura, para enriquecer, para ajudar nesse trabalho tão especial e necessário que é o ensino. Muito bem. Eu indicaria, eu separei aqui alguns livros, mas pequenos, de estrutura bem pequenas, já conhecido aí, bem conhecido. O primeiro é Socorro, sou professor da escola dominical. Aos professores seria interessante a leitura deste livro. Socorro, sou professor da escola dominical. Pastor, eu peguei ele,
Em 2004 eu comprei. É outra capa, a sua está mais moderna. Excelente livro, realmente, pastor. Excelente livro. É do Lécio Dornas, né? Lécio Dornas, isso. Aí tem o outro dele também, Heraldo. Vencendo os Inimigos da Escola Dominical. Lécio Dornas também. Capa antiga, rapaz. Ó, eu tenho que... Olha só, né? E aí nós temos aqui um best-seller, né? Esse aqui é para superintendente, para professor, para todos, porque isso aqui é o antigo curso chamado CAPED, Manual sim. da Escola Dominical. Tenho ele também. Nessa capa moderna já também. Então, esse aqui seria interessantíssimo para os professores estudarem, os superintendentes estudarem, porque esse aqui é um curso completo. Por último, eu indicaria esse aqui, né? Isso aqui é de Los Lebas, a educação cristã. Eu tenho. Que é cristã. A educação é uma grande referência, né? Ela já morreu, mas fizeram aí um trabalho muito importante, reorganizando, né, o trabalho dela, é muito bom. É isso aí. Esses são os que eu indicaria assim nesse momento. Bom, já que nós... Professores, só um instantinho, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos ouvirão ainda, esse livro aí, Socorro, sou professor da Escola Dominical, eu deixo aqui uma dica. Uma dica não, um alerta. Cada página lida, eita, é muito interessante esse livro. Vai lá, professor, fique à vontade. Tem alguns mais modernos, pastor, mas eu vou já que nós falamos sobre marketing, né? Deve estar em outro formato de capa atualmente. Isso aqui eu comprei em 2006, ele lançou em 2015. Ele ainda era evangelista, o pastor César Moisés, né? Que é marketing para a escola dominical. Como eu fiz o curso de bacharel em teologia e meu TCC foi sobre escola dominical, eu tive que ler ele inteiro na época, né? Amei esse livro, desde lá eu tenho em 2003. E assim, dou como sugestão também aí. E os outros do pastor Marcos Stuller, né? Esse aqui é Abordagens e Práticas da Pedagogia Cristã, do pastor Marcos Stuller. Esse aqui era pela CPAD. E um outro mais antigo dessa época também é esse aqui que é dele também. Manual do Professor de Escola Dominical. Marcos Stuller também deixa as sugestões de leitura para vocês aí. Tinha muito outro, mas lógico que não é o propósito de estar mostrando todos aqui. Esses aí já foram os que mencionamos aqui durante a live. Maravilha. Quem sabe um dia, uma oportunidade aí, mostre aí a biblioteca, o acervo, né, vasto, deixar aí a gente com sede, né, professor Heraldo? Quem sabe uma hora a gente vê isso, né, professor? Certo. Então, assim, considerações finais, né, os agradecimentos, deixe o espaço aberto e fiquem à vontade. Eu vou começar por mim, agradecendo a todos os nossos amigos, irmãos em Cristo que participaram, os que participarão depois da publicação desta live, né? Deixar aqui meu registro de alegria e gratidão ao meu amigo em particular, professor, mestre Heraldo Costa, com quem temos uma admiração, aprendemos e trabalhamos juntos. Claro, registro também aqui a minha alegria. Professora Ana, minha esposa, companheira, tem me ajudado muito aí no quesito, inclusive, educação cristã. Inclusive, professor Heraldo, aí para registro, né? Só para registro, nós estamos escrevendo alguma coisa, introdução ao hebraico bíblico. Eu mais a dona Ana estamos escrevendo alguma coisa nesse sentido, quem sabe sai algum livro aí nesse sentido, né? Ótimo. Fica aqui as considerações. Também quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao pastor Ana pelo convite. É sempre um prazer, de verdade, estar falando aqui, e principalmente sobre a Escola Bíblica Dominical. Né? Uma paixão, um negócio assim que mexe comigo, está no sangue. Como a gente fala sempre, pastor, os olhos brilham, né? Quando se fala de Escola Dominical. E aí eu finalizo aqui, além de estar saudando aí todos que vão estar assistindo ainda a live, né? Deixar uma frase aqui do Michael Lawson, pastor, que ele diz assim: onde o ensino cristão viceja, quer dizer, floresce, né? Viceja, floresce, né? Onde o ensino cristão viceja, a igreja prospera. Não é prosperidade material, não, viu? Prosperidade no sentido de crescimento, de amadurecimento, né?
Isso é importante. Perfeito. Também deixo registrado aqui os meus agradecimentos, especialmente a Deus, claro, pela vida dos nossos professores e muitos outros professores que Deus tem colocado aí nesse trabalho, nesse serviço, nessa obra, nesse ministério. E desde já pedir a Deus que continue abençoando e que arda no coração dos professores, arda no coração o compromisso de ministrar com afinco a genuína palavra. Isso faz toda a diferença na vida do aluno, na vida da escola dominical e, obviamente, na vida da igreja e da sociedade. Que Deus continue abençoando todos os que nos assistiram, que assistirão, a vida dos nossos professores, pastor Wellington e presbítero Heraldo, e prossigamos nesse sublime ministério e missão que o Senhor Jesus nos confiou. Amém. Ore novamente, professor Heraldo. Ore por nós. Abençoe as nossas Oremos. vidas. Amado e soberano Deus, Senhor de toda glória, toda honra e louvor a Ti. Agradecimento por este momento especial de estarmos aqui, Pai, nesta live, falando da Tua obra, Senhor. Ah, Deus amado, que Tu continue nos iluminando, nos abençoando, abençoando a cada um daqueles que estão envolvidos diretamente com este trabalho. Desperta o Teu povo, Senhor. Dá dons, Senhor, aos Teus filhos, para que se envolvam neste trabalho, no ministério de ensino da Tua palavra. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Heraldo, Deus te abençoe, continue te abençoando vocês juntamente com sua família, minha esposa, Deus te abençoe. A todos os nossos ouvintes, todos aqueles que participaram e que participarão, que as bênçãos de Deus estejam sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Até a próxima. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Até a próxima. Até.